Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Física, apostila 7. Trabalharemos o setor A, as aulas 29 e 30, que trata sobre o assunto de mecanismos de eletrização. Aulas 29 e 30, mecanismos de eletrização. Enem, fenômenos elétricos e magnéticos. Nessas aulas, 1. Corpos neutros e corpos eletrizados. Corpo neutro, número de prótons igual ao número de elétrons. Corpo eletrizado com carga positiva, número de prótons maior que o número de elétrons. Corpo eletrizado com carga negativa, número de elétrons maior que o número de prótons. Na prática, os processos de eletrização baseiam-se na alteração do número de elétrons do corpo. Na verdade, nunca se mexe no número de prótons, mas somente de elétrons. 2. Mecanismos de eletrização. Eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução eletrostática. 3. Eletrização por atrito. Nós temos aqui, então, uma barra de vidro e uma lã. Quando você faz com que haja atrito entre os dois, o vidro fica carregado positivamente e a lã negativamente. Então, a quantidade de carga do vidro, quando ele está neutro, é zero. E a da lã também é zero. Quando os dois entram em atrito, a quantidade final de carga do vidro fica positiva e a quantidade final de carga da lã fica negativa. Eletrização por atrito, verifica-se que os corpos adquirem cargas de sinais contrários. Na eletrização por atrito, pode-se concluir que, 1. Como o conjunto caracteriza um sistema eletricamente isolado, de acordo com o princípio da conservação de carga elétrica, a soma algébrica das cargas permanece constante. Carga final do vidro mais a carga final da lã é igual à carga inicial do vidro mais a carga inicial da lã. 2. Como os corpos possuem diferentes tendências de trocar elétrons, após a eletrização eles ficam eletrizados com cargas de sinais opostos, indicando que um corpo ganhou elétrons, no caso o pedaço de lã, e outro corpo perdeu elétrons, no caso o bastão de vidro. 3. As cargas de corpos após a eletrização possuem o mesmo valor em módulo, pois a quantidade de elétrons que o pedaço de lã ganhou corresponde à quantidade de elétrons que o vidro perdeu. Então, o módulo da quantidade de carga final de vidro é igual ao módulo da quantidade de carga final da lã. 4. Como os corpos do exemplo estão inicialmente neutros, os itens 2 e 3 podem ser expressos em uma única equação. Quantidade final de carga de vidro mais a quantidade final da carga da lã é igual a zero. 4. Eletrização por contato. Os portadores de cargas dos corpos condutores possuem grande facilidade de locomoção. Por esse motivo, quando é realizado um contato elétrico entre dois corpos condutores, sendo que pelo menos um está eletrizado, as cargas elétricas são redistribuídas entre eles. Esse processo é conhecido como eletrização por contato. Deve-se ressaltar que o contato elétrico entre os corpos pode ser realizado encostando os corpos. A análise das figuras permite algumas observações. 1. Como não há nenhum elemento externo ao conjunto fornecendo ou retirando cargas elétricas, o conjunto formado pelos corpos A e B é um sistema eletricamente isolado. Sendo assim, pode-se afirmar que carga final de A mais carga final de B é igual a carga inicial de A mais carga inicial de B. 2. Após a eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. 3. Ao se considerar corpos condutores esféricos, a carga final de um deles é diretamente proporcional ao raio, em símbolos. Quantidade de carga final de A sobre o raio de A é igual à quantidade de carga final de B sobre o raio de B. Sendo assim, os corpos que possuem maior raio vão adquirir maior carga elétrica em módulo após o processo de eletrização. 4. Considerando os itens anteriores, para corpos idênticos, tem-se quantidade de carga final de A é igual à quantidade final de carga de B, que é igual
ao somatório das cargas iniciais de A e de B, dividido por 2. 5. Caso os corpos sejam considerados condutores esféricos e um deles possua um raio muito maior em relação ao outro, ele vai adquirir praticamente toda a carga do outro. Nesse caso, o corpo de maior raio é denominado corpo terra. Fio condutor que conecta esses corpos é conhecido como fio terra. Sendo assim, pode-se dizer que o corpo terra irá descarregar totalmente o corpo eletrizado. Antes, olha, tem uma esfera menor carregada negativamente, ligada por um fio numa esfera maior que estava neutra. A quantidade de carga que estava negativamente na esfera A passa para a esfera B, que funciona como um corpo terra, e o fio, um fio terra. Então, a quantidade final de carga de B é igual à quantidade inicial de carga de A. Como o maior corpo nas proximidades do sistema é o planeta Terra, pode-se dizer que o melhor corpo Terra que existe é a própria Terra. Em símbolos, o corpo Terra é representado por essa antena virada para baixo. Em classe 1, caiu na PUC São Paulo adaptado. Leia com atenção a tira do gato Garfield. Mostrada abaixo, analisa as afirmações que se seguem. Carpete de lã. Eu adoro eletricidade estática. Pô, eu odeio eletricidade estática. 1. Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica. Esse processo é conhecido como eletrização por atrito. 2. Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica. Esse processo é conhecido como eletricidade por indução. 3. O estalo e eventual faísca que Garfield pode provocar ao encostar em outros corpos são devidos à movimentação das cargas acumuladas no corpo do gato, que flui de seu corpo para os outros corpos. Estão corretas letra A, 1, 2 e 3, letra B, 1 e 2, letra C, 1 e 3, letra D, 2 e 3, letra E, apenas a 1. E aí, será que você acertou? Será a letra A? Será a letra B? A C? A D? Ou a letra E? Vamos analisar o número 1. Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica. Esse processo é conhecido como eletrização por atrito. Verdadeiro. 2. Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica. Esse processo é conhecido como eletrização por indução. Ele adquire carga elétrica, mas não é por indução. Não há fios ligados entre ele e o carpete. Isso é falso. 3. O estalo e a avental faísca que Garfield pode provocar ao encostar em outros corpos são devido à movimentação de carga acumulada no corpo do gato, que flui de seu corpo para outros corpos. Verdade. Então, a alternativa correta é a letra C. 2. Caiu na Unifesp. Em uma atividade experimental de eletrostática, o estudante verificou que ao eletrizar por atrito um canudo de refresco com papel toalha, foi possível grudar o canudo em uma parede, mas o papel toalha não. Assinale a alternativa que pode explicar corretamente o que o estudante observou. A. Só o canudo se eletrizou, o papel toalha não se eletriza. B. Ambos se eletrizam, mas as cargas geradas no papel toalha escoam para o corpo do estudante. C. Ambos se eletrizam, mas as cargas geradas no canudo escoam para o corpo do estudante. D. O canudo e o papel toalha se eletrizam positivamente e a parede tem carga negativa. E. O canudo e o papel toalha se eletrizam negativamente e a parede tem carga negativa. Bom, vamos fazer um experimento para
para ver se isso é verdade, né? Então aqui, ó, tem um canudinho. Eu não tenho papel toalha, mas eu estou usando papel higiênico. Estou pegando bem na pontinha do canudo para ver se eu não interfiro no fenômeno da eletrização. Já, vamos ver. Grudou. Grudou. O canudo grudou. Mas será que o papel toalha grudaria também? Eu vou então tentar ver se o... Vou até colocar um pedaço menor. Vamos ver se ele gruda. Não grudou. Não grudou. E aí? Será o que aconteceu? Ambos se eletrizam, mas as cargas geradas no papel toalha vão para o corpo do estudante. Vocês lembram da hora que eu estava pegando o canudinho bem na pontinha? Justamente para que as cargas não fossem todas para o meu corpo. Onde eu estava pegando, eu não passei o papel higiênico. Três. Caiu na FUVEST São Paulo. 3 esferas metálicas, M1, M2 e M3, de mesmo diâmetro e montadas em suportes isolantes, estão bem afastadas entre si e longe de outros objetos. Observem, M1 tem uma carga, M2 não há nenhuma, M3 tem outra carga. Inicialmente, M1 e M3 têm cargas iguais, com valor Q, e M2 está descarregada. São realizadas duas operações na sequência de carga. 1. A esfera M1 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato elétrico. A seguir, M1 é afastada até retornar à sua posição inicial. 2. A esfera M3 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato elétrico. A seguir, M3 é afastada até retornar à sua posição inicial. Após essas duas operações, as cargas nas esferas serão cerca de... A. M1, Q dividido por 2. M2, Q dividido por 4. M3, Q dividido por 4. B. M1, Q dividido por 2. M2, 3Q dividido por 4. M3, 3Q dividido por 4. C. M1 é igual a 2Q dividido por 3. M2, 2Q dividido por 3. M3, 2Q dividido por 3. C. M1 é igual a 2Q dividido por 3. M2, 2Q dividido por 3. M3, 2Q dividido por 3. D. M1, 3Q dividido por 4. M2, Q dividido por 2. M3, 3Q dividido por 4. E. M1 igual a Q. M2 igual a 0. M3 igual a Q. Qual dessas respostas é a correta? Então vamos resolver o exercício 3. O exercício 3, ele diz que tem 3 esferas. Na primeira tem uma carga Q, na segunda está neutra e na terceira tem uma carga Q. Então existem 2 comandos. No primeiro comando, diz que a esfera M1 se juntou à esfera M2. Então a carga 1 se juntou à outra neutra. Quando elas se juntam, elas vão dividir no final a carga para cada uma delas, metade, metade. Então carga mais 0, carga dividido por 2. Então significa que cada uma ficou com a metade, porque metade aqui e metade aqui. Aqui não era uma inteira? Metade mais metade dá uma inteira. Está entendendo? Aqui, no segundo comando, diz que a esfera M2, que está com aquela carga ali, se junta à outra, M3. Mesmo que no final eles vão dividir a carga por 2. Bom, fazendo a conta, 2 vezes 1, 2. 2 vezes Q, 2Q. 1 vezes Q, 1Q. Que ainda vou dividir por 2. 1 mais 2, 3Q sobre 2. Que ainda divide por 2, que vai transformar o 2 em fração, trabalhar com meios extremos.
3Q vezes 1, 3Q. 2 vezes 2, 4. Significa que aqui ficou 3Q sobre 4. E aqui também 3Q sobre 4. Bom, então a primeira ficou com a metade da carga, a outra ficou com 3/4 da carga e a outra também com 3/4 da carga. Qual das alternativas então tem essa resposta? A letra B. 4. Uma esfera metálica eletrizada com carga Q de A igual a 18.000 coulomb é colocada em contato com outra esfera metálica B inicialmente neutra. Determine. Letra A. As cargas finais das esferas, sabendo-se que o raio da esfera B é 8 vezes maior que o raio da esfera A. B. As cargas finais das esferas, considerando que o raio da esfera B é muito maior comparado ao raio da esfera A. A gente pode deduzir o seguinte. Considerando o sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas elétricas é constante. Então, baseado nessa afirmação, a carga final elétrica de A mais a carga final elétrica de B implica na carga inicial elétrica de A mais a carga inicial elétrica de B. Portanto, eu posso dizer que a carga final elétrica de A mais a carga final elétrica de B implica em 18.000 coulomb. Portanto, 18 vezes 10 a menos 6 coulomb. Bom, então as cargas finais dela, somadas, vai dar a mesma coisa que as cargas iniciais. Então essas cargas finais, elas vão ter que ficar com 18.000 coulomb. 18 vezes 10 a menos 6, porque o μ vale 10 a menos 6. Lembra que a gente já viu isso em aulas passadas? Lembra que nós já vimos isso em aulas passadas? Aula dada, aula estudada. Então, nós vamos voltar com o conteúdo agora. Então, continuando aqui o nosso cálculo. Além disso, após o contato, as cargas elétricas são diretamente proporcionais aos raios da esfera. Bom, carga final de A sobre o raio de A igual a carga final de B sobre o raio de B. Que implica... Só então passa para cima para a gente continuar. Então aqui. Carga final de B vezes raio de A igual a carga final de A vezes 8 vezes o raio de A. Vou deixar em evidência a carga final de B. Então, igual a carga final de A vezes 8 vezes o raio de A. Sobre o raio de A. Porque ele está multiplicando e ele vem dividindo. O que eu consigo eliminar? Raio de A. Então, eu posso deduzir que carga final de B é igual a 8 vezes carga final de A. Então, nós temos aqui, ó, um sistema. Nós vamos então fazer o seguinte, nós vamos pegar esse valor de carga final de B e jogar aqui. Então, carga final de A mais carga final de B 8 vezes a carga final de A. Que tem que dar quanto? 18 vezes 10 a menos 6 coulomb. Uma carga final de A mais 8 cargas final de A fica 9 cargas final de A. Que é igual a 18 vezes 10 a menos 6 coulomb. Bom, continuando. Esse 9 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, 18 vezes 10 a menos 6 coulomb dividido por 9. 18 dividido por 9, 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Essa é a carga de A. Agora vamos analisar o seguinte, a carga total não era 18? Se eu tiro 2, quanto vai ficar no final de B então? 18 vezes 10 a menos 6, menos 2 vezes 10 a menos 6, eu vou ficar então com 16 vezes 10 a menos 6 coulomb. Portanto, carga final de B é igual a 16 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, pessoal, nós resolvemos a letra A. Então, a gente calculou as cargas finais das esferas, sabendo que o raio da esfera
B é 8 vezes maior que o da esfera A. A gente acabou de fazer isso. Agora nós vamos fazer a letra B. Letra B, as cargas finais, considerando que o raio da esfera B é 8 vezes maior do que o da esfera A. Então aqui nós temos a esfera A carregada, coloquei negativamente, e a esfera B neutra. Quando a gente junta as duas, como essa daqui ela é menor, 8 vezes em relação àquela dali, você vai, toda a carga dela passa para outra. E quando você para, então aqui fica neutro e aqui fica carregado com toda a carga. 18 vezes 10 a menos 6 cômodo. Então, alunos, nós terminamos então essas aulas. Vocês devem ir lá no plural e fazer as atividades propostas como tarefas mínimas e complementares. Bom estudo!